que está na arquibancada e fala, eu vou sair contratando todo mundo, eu vou tirar o principal jogador do Corinthians, eu vou tirar o principal, eu quero do Flamengo, eu quero o principal do Palmeiras, e ele foi montando. Os comentaristas da ESPN falaram do Cruzeiro e comentaram a derrota do Cruzeiro pro Mushuc Runa. Sobrou pro Pedrinho, Alexandre Matos, Marlon, pra todo mundo, hein? Antes da gente reagir ao vídeo, vou pedir a você que tá chegando, deixa aquele like, se inscreve no canal, hype esse vídeo, joga ele lá pra cima e segue com o vídeo, que esse vídeo tá cabuloso, cabuloso, cabuloso. Capacidade de duelo, com certeza que há jogadores que também não é essa a melhor característica. Vocês sabem, o plantel desde o início tem poucos jogadores que ganham duelos, isso não é uma novidade que eu estou a dar, porque vocês acompanham muito bem. Sabem que temos dificuldades em alturas, nos duelos aéreos, mas isso não mudou. Já mudou 3 treinadores ou 4 treinadores, mas a altura e a capacidade de ganhar duelos da equipa não mudou, é sempre o mesmo. Mesmo que eu treine 100 dias, é sempre igual. É por isso que eu tenho tido muita atenção, principalmente no foco. Nós todos temos que subir o erro, mas é só você olhar os gols. Erros infantil de posicionamento, de comunicação, no contexto geral. Olha, é só você pegar os gols assim, não eximam de tomar gol, há gols que eu poderia ter defendido, mas também nós temos que olhar que, pô, olha os gols, olha o primeiro gol, o cara tava sozinho no meio da área. Cansa também, né? A gente, Cássio, mas, pô, olha o posicionamento, olha a origem quando a gente toma os gols. A gente tem que melhorar isso. A gente tem um time que é ofensivo, mas para nós melhorarmos, primeiro tem que parar de tomar gol. E pode ter certeza que o cara mais incomodado em tomar o gol, com certeza é eu. Pô, todo jogo que a gente toma gol, que goleiro gosta de tomar gol. Mas a gente tem cometido uns erros fatais e que tem nos frustrado tomar gol, sair atrás, correr, o time ficou retrancado, até buscou empate, depois logo em seguida já tomou um gol. A gente tem cometido muitos erros que não pode acontecer. Toca desprotegida, os números defensivos do Cruzeiro em 2025. Sofreu gols nos últimos 13 jogos. Olha aí, em 14 jogos sem sofrer gol 1 e gols sofridos 18. Então a média de 1,3 por jogo. Tá todo mundo no modo sincerão lá no Cruzeiro, hein? E lembrou lembraram as entrevistas do Cássio na época do Corinthians também, né? Dos desabafos. Eu já quero pegar um gancho, porque eu tava separado. Porque assim, o Cássio, a entrevista dele e do Jardim falam sobre a mesma coisa. Sobre os jogadores terem que marcar, que pro Cássio estoura nele, e aí ele tava até parecendo que citando o primeiro jogo e depois ele vai pro segundo jogo, porque ele fala, teve um empate, depois tomamos mais um. Então, do primeiro gol ali, e o próprio Léo Jardim falou, cara, não dá pra eu botar 2 jogadores se eles não combatem. Olha só a jogada. O jogador do Mushuc Runa recebe fora da área, e é ele quem vai invadir. E aí o Romero não acompanha, nenhum volante acompanha, e ele entra na área. E o Jonathan Jesus vai pra ele. O Marlon não marca o jogador da frente, e o cara tá sozinho. Então, assim, o zagueiro fica rendido, se a gente puder colocar mais uma vez, porque é um jogador que entra com muita tranquilidade, passeando dentro da área do Cruzeiro, o zagueiro vai ter que sair, o outro tá lá paradinho, assim, ué, o zagueirão saiu de mim, então tá, ó. E aí causa dúvida dos dois zagueiros que estão lá dentro. O Romero olha pra ele e vai. E aí o cara entrou, ó. Na hora que faz o lançamento, o Jonathan Jesus fala, vai vir pro cara, apertei nele. O outro de trás. E o Marlon E o Marlon lá atrás. E tinha outro cara entrando nas costas do Marlon também. Tem desatenção grande. Desde o início, é porque agora ali, mas desde o início da jogada, o primeiro passe junto no centroavante que desceu ali pra fazer, todos os 3 que tocaram na bola sem nenhum, o passe, sem incômodo. Esse agora. Olha ele passando, tchau galera, tchau Romero, fui. Agora o cruzamento, beijo. Sem incômodo. Os três passes. E se ele não cruzasse, se ele esticasse ainda mais para a esquerda, também seria sem incômodo. Então é isso, o Cássio ali no modo sincerão, porque ali, olha o domínio, gente, na entrada da área. Olha a tranquilidade, olha ele passando, 3, 2, 1, aí o Jonathan Jesus, fui nele, e tem um cara atrás sozinho. Não, mas na entrada da área, você dominar de costas, você fazer o pivô na entrada da área de costas, sem ninguém te incomodar, é muito fácil. Então, aí é ótimo. Então, bom, mundo dos sonhos. A gente tá muito claro que o Cássio tem razão no que ele falou. Sim. Porque a história é nele, porque realmente, tudo bem. A gente não tá falando aqui que o Cássio vem tendo atuações brilhantes com a camisa do Cruzeiro. O que ele fazer. Ele ainda fez a defesa. Isso, ele fez a defesa. Ele ainda conseguiu defender. Eu não tô aqui, o Cássio é o melhor goleiro do mundo. Não, mas ele, nessa sonora, né, nessa entrevista, errado ele não tá. Olha a tranquilidade que os caras tiveram para chegar ao gol. A gente tá falando de um passe do campo de defesa para o centroavante, que domina na entrada da área, que também não é incomodado, para o ponta, que recebe para fazer o X1, o 1 contra 1, que também não é incomodado e faz o cruzamento para esses mesmos centroavantes arrastar 2.
E o lateral, e a gente está falando que o Marlon, o lateral esquerdo, não chegou no cara que bateu na bola, mas tinha outro cara com o Marlon, na frente do Marlon. O Marlon provavelmente nem viu o cara que estava nas costas dele, ele estava de olho no cara que estava de frente. Isso. Porque até então o Jonathan Jesus estava no cara que marca o gol. Exatamente. Quando ele vê o centroavante entrando dentro da área, eu vou entrar ele. E aí o outro fica sozinho. Agora, o Cássio foi sincerão, o Jardim, o presidente, tá todo mundo falando tudo, Marra. Sim, sim. É saber se a gente até tem, mas se dentro do Cruzeiro, se a torcida também, se vai ter maturidade para ouvir tanta verdade junto assim. Porque o Pedrinho falando do elenco mal formado, o Leonardo Jardim falando, só se eu tiver 20, colocar 20 para jogar. Nem com... Não, e ele fala ali, né? Nem com 100 dias. 100 dias de treinamento e tomam os mesmos gols. E ele já passaram não sei quantos treinadores e continuam tomando os mesmos Passaram gols. 3 jogadores e a estatura média da equipe não vai aumentar. Exato. Sim. Estão falando de erro na formação do elenco, né? Isso. Erro na formação do elenco, quem contrata? Quem contrata é a direção. A direção contrata baseada no que pediu um treinador? Qual? Já saiu. Já saiu outro. E aí já volta um erro que era para ter, né, a questão do Fernando Diniz antes. Galera, mas assim, vamos só colocar um ponto aqui. Existe um erro na montagem do Cruzeiro que, pelo jeito, o próprio Pedrinho falou sobre isso, não sou eu que estou falando. Sim. Pedrinho falou sobre isso. Fica claro que o Léo Jardim vai ter dificuldades, ou está tentando, ele muda a formação, ele muda os jogadores e ele ainda não conseguiu. Ele não estava jogando com o Marlon. O Marlon volta para o time ontem. Mas assim, gente, espero que os equatorianos não estejam me vendo, mas é um Mushuki Runa. O Cruzeiro não pode chegar no Mineirão. Ontem eu perguntei para o Mário Marra que o Vasco ganhou do Melgar por 1-0 e foi vaiado. Eu estava falando assim, o Cruzeiro hoje, se tiver um resultado magro de 1-0, ainda é para reclamar, em nenhum momento a gente colocou a hipótese do Cruzeiro perder não. no Mushuki Runa. E o ambiente só não foi pior porque não tinha torcida no estádio. Ainda bem se que tivesse, não tinha o mundo torcida. caía. Porque, para mim, talvez a conversa aqui... Ainda bem que não tinha torcida. Ainda bem, seria pior se Porque tivesse. a conversa aqui, talvez, de crítica ao Cruzeiro seria assim, nossa, gente, o Cruzeiro ganhou só de 1-0. O Cruzeiro tinha que ter amassado. Agora, tá escrito 2-1 pro Mushuki Runa, não estava nos meus planos. Não, e o 2 ainda é pior, né? Porque depois que você faz o 1-1, aí você pensa, ok, aquele vacilo não vai se repetir mais, vamos restabelecer a verdade dos fatos. Aí você toma um segundo. E tem um outro ponto que eu falei ali enquanto estava passando os melhores momentos. O Cruzeiro não deu um susto assim, cara. Não teve defesa Amasso. milagrosa, amasso. Não, o Cruzeiro ficou com a bola. Mas já tá ok. Tu vai ficar com a bola na frente da área tocando de um lado pro outro, tá bom, pode fazer o que você quiser. Não vai me assustar. Então, e aí, agora é o seguinte, o Jardim falou que com esse elenco ele não vai conseguir resolver, né? A questão de altura e de marcação. E que não adianta ter 100 dias para treinar, que não vai adiantar. Trocar de técnico, me parece que a direção também não vai conseguir resolver, porque já está trocando de todos os jeitos. Já trocou de técnico. Já trocou. O que eles vão fazer para corrigir? Vai trocar o elenco agora? Vai trocar o Alexandre Matos. Nesse momento também os jogadores já foram contratados. Então, e aí são contratos longos, milionários, e aí? E também agora não vai adiantar nada trocar o Alexandre Matos. É isso que eu tô falando. Vai adiantar o quê? Não, exato, não vai adiantar o quê? Cara, então... E vai trocar o elenco? Você não troca o elenco? Só pontuar uma situação que a gente falou lá atrás mesmo, lá no início em relação ao desequilíbrio. O Marra já tinha trazido essa situação de desequilíbrio e a gente até pontuou do seguinte: vai jogar com 3 jogadores na frente? Eu lembro que a gente teve essa conversa de Dudu, Bolassi, Gabigol, aí teve Eduardo, Marquinhos, a gente pontuou isso. E a gente falou também que ia sobrar pro Romero. Que o Romero ia ter que ficar marcando sozinho, justamente porque o esquema de jogo não favoreceria a dupla de volantes, assim. Lembra que a gente estava falando, mal comparando da seleção? Sim. Só ficavam 2 volantes para marcar e tudo mais, iam ficar sobrecarregados? O Romero está sobrecarregado, gente. E isso está muito nítido. Não é... Ninguém aqui está inventando a roda. Mas isso é porque o Wallace está mal? Então, o Wallace mal, o Matheus Henrique agora machucado, que o Matheus Henrique era o melhor do time. Era o melhor do time. E ajudava. Era o melhor, e ajudava. Eu acho que a questão aí, em relação ao Cruzeiro, por exemplo, tá? O Eduardo aberto não funciona. A minha opinião. O Eduardo pode ser um reserva para o Matheus Pereira. Sim, quando o Matheus Pereira, na função de organizador do meio-campo. Tá. Matheus Pereira é esse cara principal. E a gente levantou essa bola aqui até com a contratação do Christian, o volante lá do Atlético Paranaense. Por que não tentar
jogar com 3 jogadores no meio para você potencializar o Matheus Pereira e jogar com uma dupla de ataque. Porque é nítido que esse time do Cruzeiro está desbalanceado. Para mim, pelo menos, é muito claro, está desbalanceado. Enfim, você toma gol infantil, mas você pode ter, pelo menos, gente, a gente está jogando assim com outros treinadores, já foi dessa forma e não adiantou. Vamos tentar mudar aqui, o Jardim, tá, no caso, eu vou tentar mudar. Porque não adianta também, ele vai manter o 4-2-3-1, vai manter o 4-3-3, enfim, vai manter uma forma que ele tentou lá com 4 atacantes e também, se com 3 já não está adiantando, você vai botar 4 e você vai deixar só 2 volantes para marcar, então vai piorar a situação. Então, eu acho que a situação do Jardim, para mim, é você tentar preencher um pouco mais o meio-campo, porque o Cruzeiro, tecnicamente, tem bons jogadores. Tem, claro que tem. Só que, taticamente, eles não estão sendo potencializados porque está uma correria danada e os jogadores não são. O goleiro é bom, né? É decisivo, os laterais a gente elogiou. O William fez uma boa partida na abertura do campeonato, mas ele não vem bem. Não vem bem, é verdade. O também até perdeu espaço, mas assim... Mas aí você pega, poxa, o Matheus Henrique, todo mundo queria. Então, mas aí vamos para a notícia de agora. Notícia? O Everton Guimarães, da Band Minas, publica que o Matheus Henrique, né, que foi substituído, vai ter que passar por uma cirurgia de menisco. Que ele vai trazer mais informações, então, dele sai machucado. Deve ser o quê? Não é a pior de todas, mas para o Cruzeiro, 1 mês, 2 meses sem um jogador é um terror. Sem o Matheus Henrique ainda, Mário? Não, sim. Mas ainda bem que é menisco, né? Não é ligamento nem nada, né? Mas, sem dúvida alguma, é um jogador que vai fazer muita falta, não só no momento defensivo, né? Que é hoje um calo que dói, porque o Cruzeiro perde a bola e é um Deus nos acuda. Mas também no desafogo para criar as jogadas, porque a bola não queima com ele de jeito nenhum. Ele sempre foi muito bom jogador de controle de jogo e ele poderia ser um outro cara para passe, para chegar na área. É sério perder um jogador como ele nesse momento. E tem um elenco que foi montado por um torcedor, certo? Alguém que está na arquibancada e fala, eu vou sair contratando todo mundo, eu vou tirar o principal jogador do Corinthians, eu vou tirar o principal, eu quero do Flamengo, eu quero o principal do Palmeiras, e ele foi montando. E quem, com paixão, certo? As decisões são tomadas totalmente com paixão pelo Pedrinho. E aí quem deveria ter a razão na história não tem limite, né? Que é o Alexandre Matos. O cartão Black e é assim que foi montado o elenco. Vai dar certo? Assim? É assim que se monta um elenco? Não. Alguém tinha que ter segurado a emoção, né? Que a gente fala. Dar uma segurada ali na emoção. E no fim das contas, o jogador que o Cruzeiro não conseguiu contratar é um que ele sente falta, que é o zagueiro do Vélez, que é o moleque mais novo. Verdade. Que está com problemas defensivos e que ficou naquele lenga-lenga de 18 milhões de contrata e não contrata. E no fim das contas, era um menino novo, com potencial, um sistema defensivo, que hoje o Cruzeiro sente falta. Olha só. História, e vai que talvez seria, com certeza, a menos badalada, sim, mas que poderia... Seria, acho que eu estava falando de 10 milhões também. 10 enfim, pedia não sei o quê, voltava, era 8. E acaba estourando muito na defesa, né? O Fabrício Bruno mesmo, o Cássio, esses caras vão ficando... Fabrício Bruno também, isso. Estava na seleção outro dia. Então, mas a questão de bola aérea nunca foi o forte do Fabrício Bruno também. Então, tá só... Até ofensivamente ele vai melhor até. Vai melhor. Mas eu acho que a Mari mata a charada, é o Mushuki Runa também. É o Mushuki Runa, vamos com calma, né? O que mostra como tem problemas até maiores ali.